Glória a Deus, amados. Sei que ainda não me tinham visto hoje, mas estou aqui a partilhar a palavra também. Eu depois só um pouco, o microfone mais baixo, por favor. Podem abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 25. Diz assim: ora, a partir do versículo 25, Lucas 14, a partir do versículo 25, diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 ou se ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o mundo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, agradecemos verdadeiramente pela Tua Palavra, porque é ela que nos firma em Cristo. A Tua Palavra é Cristo. Faz-nos conhecer mais e mais o Teu Filho amado, para vivermos em conformidade com a vontade dele, que é a Tua vontade. Isso é só possível através do Teu Espírito Santo. Então que seja mesmo para a Tua honra e glória tudo aquilo que nós fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, verdadeiramente eu digo-vos uma coisa. Antigamente, uma pessoa, quando aceitava a Cristo, ela estava em todo o tempo a arriscar a sua vida. Porque se alguém soubesse que aquela pessoa era cristã, ela morria. Existem alguns países assim ainda. Infelizmente por um lado, felizmente por outro lado. Infelizmente, porque nós, pelo menos creio que a maioria daqui sofre aquilo que aqueles sofrem. Nem que seja no coração, pensar naquilo que eles estão a sofrer, que se calhar para nós é inimaginável. Mas eles têm uma coisa que nós não temos, é uma coisa que nos falta: a urgência e a verdade, a verdadeira urgência. E ela só vem quando nós percebemos que nós estamos todos os dias a ser colocados para morrer aqui. E isso só vem com o verdadeiro Evangelho. É muito fácil nós dizermos: bem, vamos aceitar a Cristo e a nossa vida flui que nem água numa corrente. Amados, é verdade, é fácil, entre aspas, aceitar a Cristo. Mas viver a Cristo, que é o verdadeiro aceitar, é um pouco mais difícil. Na verdade é impossível para o homem. Por isso é que nós temos que ficar totalmente dependentes de Deus. Se nós não ficarmos dependentes de Deus, nós não vivemos isto aqui. Jesus diz:
Reparem bem o que é que diz aqui. Há umas Bíblias que têm um subtítulo aqui, que é o preço do discipulado. E Jesus diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele diz isso mais 2, 3, até 4 vezes aqui. Por que é que ele faz isso? Por que é que isso acontece aqui? Porque Jesus Cristo veio e morreu por todos nós. Todos nós que estamos aqui podemos viver a Cristo dia após dia. Ele morreu por todos nós. Para que nós, então, nós não entregamos a nossa vida a Deus, nós devolvemos. O que é dele? A nossa vida é dele. Então, quando nós devolvemos, nós renunciamos a tudo. Então, nós ouvimos, muitas vezes, nós sabemos que daqui somos todos pecadores, certo? Mas aquela segunda parte que nós cantamos na música, não sou mais um pecador. Não é apenas como Deus nos vê, mas é como nós temos que nos ver a nós. Nós temos que nos ver a caminho da santidade. Nós temos que nos ver dia após dia em santificação. Daí vem o consolo verdadeiro. Mesmo naquelas pessoas que estão a sofrer perseguição e tudo mais e que morrem literalmente aqui. Primeira morte, morte física. São colocados para morrer. Na verdade, eles vivem esta urgência. Eles vivem isto de uma maneira tão intensa que não duvidam. E estão ali à frente de toda a gente, sim, eu sou cristão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade que nós somos pecadores, somos falhos e tudo mais, mas eu não quero ter alguém ao meu lado que me diga, não te preocupes, tu falhaste, mas somos todos falhos. Eu não quero ter alguém ao meu lado assim. Eu quero ter alguém que diga assim, olha, tu pecaste, mas agora vamos pôr os joelhos os dois e vamos orar. Vamos nos arrepender dia após dia. Porque se não for assim, nós não vivemos a Cristo verdadeiramente. Apesar, pode não parecer, mas o centro aqui da mensagem é consolação. Nós sermos consolados. Amém. E nós só conseguimos ser consolados quando vivemos verdadeiramente. Por isso é que nos tempos de hoje, eu disse isso já uma vez aqui, stress é demasiado. Mas amados, o stress não pode ser superior a Cristo. Cristo é superior a todas as coisas. O stress, até o stress, se vai pôr de joelhos e vai dizer que Cristo é o Senhor. Então quem é que utiliza o stress? Deus ou o diabo? Então por que nós somos estressados? Se não é de Deus. Deus diz, a paz que excede todo o entendimento Ele dá-nos. Então nós temos que estar cheios dele. Qual é o maior problema nos dias de hoje? Nós não vivemos o verdadeiro Evangelho. Há muitas igrejas que dizem todo tipo de coisa, mas nós não podemos dar ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas. Costuma-se dizer aqui, pelo menos eu ouvi aqui, que tu conheces a nota verdadeira, tu conheces uma nota falsa quando sabes totalmente como é que é verdadeira. Certo? Então, cuidado com a curiosidade que leva a nós a procurarmos outras coisas. A Bíblia é suficiente. E isto quase que é uma ofensa eu dizer isto, porque ela é mais que suficiente. É uma dádiva, é mesmo uma graça. Nós não merecemos isto, mas ouçam com atenção. A maioria das pessoas recebe a Cristo, mas não entende sequer porquê. Então, se nós chegarmos ao pé de uma pessoa e dissermos assim, olha, recebe a Cristo, pá, olha, a tua vida vai andar às mil maravilhas. O que é que acontece? Nós estamos quase a fazer daquelas pessoas, segundo a Bíblia, duplamente filhos do inferno, duplamente filhos do diabo. Porquê? Porque não dizemos o que é que há antes. Como é que nós vamos dizer que há uma salvação se a pessoa acha-se salva? Salvação de quê? Pois é, irmãos, todos nós, como a Bíblia diz, estamos destinados a morrer, estamos destinados para o inferno. Assim que nascemos, o pecado original já está em nós. Não esteve em Cristo, porquê? Porque ele não nasceu entre homem e mulher. Ele nasceu, o Espírito Santo fez Maria conceber. Então Cristo não tinha o pecado original. Mas nós temos. Mas mesmo assim, não tendo o pecado original, Cristo passou por todo tipo de tentação muito maior do que nós. Mas não havia telemóveis na altura. Pois não. Mas também nenhum de nós aqui teve o diabo diretamente a tentar-nos. Pois não. Então o telemóvel não é nada.
estavam com esse lado, o diabo anda atrás. Então, quais são as boas novas? Em simplicidade, não é? O que são as boas novas? Lucas 14, então, vemos que o preço do discipulado, o preço de andar nas boas novas do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de toda a crente. O que é que acontece? É deixar tudo, é renunciar a tudo. Aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Quando diz aborrecer o pai e a mãe, não é desobedecer o pai e a mãe. É, em primeiro lugar, não está o pai nem a mãe. Em primeiro lugar está Deus. Amém. E isto aqui é maravilhoso. Quando nós passamos, se vocês assim quiserem, eu aconselho a abrirem Hebreus, capítulo 5. A partir do versículo 8. Fala, a partir do versículo 7. Isto está a falar sobre Cristo, okay? Sobre o Filho de Deus. A partir do versículo 7 de Hebreus 5 diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus Cristo foi ouvido pelo Pai, porque o temia o Pai. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Isto aqui nós não costumamos, claro, depende da pessoa, mas nós não costumamos ouvir lá fora isto. Como assim? A eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Como assim? O que é que significa isto? Então quer dizer que se uma pessoa for cristão não praticante, entre aspas, claro, não pode ser salvo porque não obedece exatamente. Não existe cristão não praticante. Existe cristão, existe não cristão. Cristão é praticante. Nós vemos isso em Tiago. E Tiago fala sobre isso. Aquele que for ouvinte, esquece disso, é como a onda do mar que é levada pelo vento. Ele não é firme, ele não se firma. Em Tiago diz isso. Então nós temos, não é praticante, é cristão. Um cristão vive, um cristão tem uma mudança total de vida. Ouçam bem aquilo que eu vos estou a dizer, que nós vamos ainda aprofundar um pouco mais. Em 2 Tessalonicenses, este versículo aqui eu vi, já conhecia, já tinha lido, claro, graças a Deus que assim não me permitiu, mas há pouco tempo isto aqui explodiu na minha cabeça e no meu coração. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Nós padecemos pelo reino de Deus. Se de facto é justo diante de Deus que dê paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso connosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos, o seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Amados, simplificando ou resumindo o que está aqui, se nós crermos e vivemos totalmente a Deus, nós então vamos ser salvos. Eu quero que vocês me respondam isso. Se nós não crermos e formos desobedientes, nós vamos ser salvos ou vamos ter condenação? Respondem. Podem responder. Condenação. Okay. Muito tímidos, mas é condenação. Mesmo que ninguém respondesse, a Bíblia diz isso. Amados, é para nós conseguirmos viver a Cristo. Em primeiro lugar, temos que aceitar, obviamente, a Cristo. E isso Deus fez. Deus enviou o seu Filho. Ele já fez isso. Ele já nos amou.
a demonstração maior que havia, ele já teve. Para nós termos essa prática de amor, nós temos que entender os rudimentos, as primeiras coisas. Está em Hebreus 6. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo, e ele agora vai dizer os rudimentos aqui, não lançando de novo o arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Então, nós temos que passar esses rudimentos, nós temos que passar à frente disto. Mas o que é que interessa? Nós estamos a dizer que somos cristãos para o irmão do lado, mas depois, em secreto, que o Pai vem em secreto, como dizem em Mateus 6, somos que nem um filho de diabo. O que é suposto? O que é suposto? É suposto nós estarmos uns com os outros e nós não nos deixarmos uns aos outros cair em tentação. Nós não nos deixarmos andar neste mundo. Se um de nós vê alguém que se está a perder e não tiver coragem de o dizer, Deus vai dizer isso, vai ter isso em conta. Por que é que tu fizeste isso? Tu sabias que aquele irmão se estava a perder. Eu prefiro que me digam, que me falem de uma maneira mais intensa, mais agressiva. Me digam: Tiago, estás a caminho de um precipício e tu vais morrer se continuares aí. Do que digam assim: Tiago, continua. E depois eu morro. Eu estou a falar mesmo a sério. Isto aqui é vida ou morte. Isto aqui não é apenas, pronto, giro, Bíblia. Mas isto é vida ou morte. Nós temos que viver nesta urgência. Hebreus 3,14 está logo aí. Diz assim. Aliás, Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos. Vamos ao 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros quando? Hoje. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Quando nós vemos isto desta maneira, nós vemos em Hebreus 10, 26 e 27 assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e nós vemos isto aqui, mais à frente conseguimos ver, este pecado não é involuntário, ok? Nós vemos este pecado voluntariamente. Mas aqui refere-se a andar em pecado, a viver em pecado, não é pecar uma vez, não é isso, ok? Mas se nós formos a pensar assim, mas eu posso pecar uma vez, então essa pessoa não está em Cristo, ela ainda quer o mundo, ela está na antiga vida. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ver assim, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. A Bíblia diz assim: todo aquele que sabe o que deve fazer, o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Amados, a justiça aqui não é minha nem é vossa, a justiça é de Deus. E Ele estabeleceu isto desta maneira. Por isso, muitas pessoas não gostam disso. Claro que não gostam. A pessoa quer andar com as suas próprias concupiscências, quer fazer a sua própria vontade. Mas aqui, mais vale nós renunciarmos a tudo o que temos, como nós lemos em Lucas 14, e sermos discípulos de Cristo para uma verdadeira conversão, do que andarmos aí dizer que somos cristãos, mas estamos estressados, falamos mal do próximo, olhamos para a mulher do outro. O que é suposto nós fazermos? É suposto nós estarmos em Cristo, amados. E, volto a dizer, nenhum de nós vai conseguir sozinho. E eu quero ter alguém ao meu lado, que eu quero que as pessoas que estejam ao meu lado sejam como dizendo: Tiago, tu pecaste, mas vamos. E vamos orar, e vamos nos arrepender, e vamos estar ali de joelhos até ao amanhecer, se for preciso, ou até quando Deus quiser.
para completar ainda mais isto que eu estou a dizer, não precisam de abrir. 2 Pedro 2,20 diz: Porquanto, ouçam com atenção, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é que nós escapamos? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções do mundo, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes a essas pessoas que rejeitam a Cristo, que conhecem e rejeitam a Cristo. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. A continuação aqui: e a porca lavada ao espojador do lama. Aqui está a dizer que é melhor não conhecer. Nós já vimos que quem não conhece tem condenação. Quem desobedece tem condenação. Mas aqui ele vai mais além. Ele diz assim: melhor é não conhecer do que conhecer e rejeitar. Mas não nos enganemos a nós mesmos, porque nós rejeitamos como e quando? Quando não obedecemos. Mas isso é muito complicado, porque eu lembro-me que ainda ontem eu fiz isto, eu lembro-me que hoje eu já fiz isto. Pois é, eu volto a dizer, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. E é por causa disso que Ele nos manda o Espírito Santo, que Ele nos dá o Espírito Santo, que Ele nos mandou através de Cristo. É por causa disso. É para nós obedecermos totalmente. E não dizemos assim: pecaste, não tem problema. Não é algum. Eu também peco. Não é assim, amados. Tem problema sim. Por isso nós vamos orar. E vamos fazer com que isso deixe de existir na tua vida. O verdadeiro consolo, amados, não vem por ouvir supostos coaches ou treinadores mentais, ou seja o que for. Não vem daí. Se vier alguma coisa daí, vai ser engano. A nossa verdadeira consolação vem do Espírito Santo. Que segundo Atos 5:32, Deus dá aos que o obedecem. Então é engraçado, porque nós só conseguimos obedecer com o Espírito Santo. E Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Então mostra verdadeiramente que temos de estar totalmente dependentes de Cristo. E não eu de mim próprio, cada um de si próprio. Entendeu o que eu estou a dizer? Isto aqui é maravilhoso. Aumenta peso em nós, mas quando nós mandamos para Cristo, diminui todo o peso, tira todo o peso. E aí nós levamos o jugo, não o nosso, mas o de Cristo. Isto aqui é maravilhoso. Então como é que nós nos chegamos a Ele? Mais uma vez eu digo, Ele já fez isso por meio de Cristo Jesus. Atos 2, 38 e 39 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Pedro estava a falar com aqueles que crucificaram a Cristo. Pedro estava a falar com aqueles que crucificaram a Cristo, mas eles fizeram por ignorância. Eles não sabiam que era Cristo, apesar de terem ouvido. Mas eles não queriam isso. Então eles fizeram por ignorância. Assim como Paulo perseguiu os cristãos, naquela altura, pela ignorância que estava nele. E Paulo diz mesmo: eu fui perdoado porque eu fiz por ignorância. Ouça o que é que diz em Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro, àqueles que mataram a Cristo: arrependei-vos e cada um, porque eles receberam o Espírito Santo. Pedro falou de tal maneira, não pela sua sabedoria, mas a palavra de Deus, simples. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação. Então isso ficou aí explícito. E eles disseram assim: o que é que fazemos, amados irmãos? Então aqueles que estavam a perseguir agora já eram amados irmãos. E na altura que eles estavam a ser batizados por João Batista, nessa época, muitos deles, João Batista até disse: raça de víboras, quem vos disse que vocês podem fugir da ira futura? E muitas das pessoas querem receber, entre aspas, eu tenho que dizer isto entre aspas, receber a Cristo e ser batizados, mas não vivem em Cristo. Não querem viver a Cristo, é isso que eu estou a dizer, querem fugir da ira futura. Mas a Bíblia fala com eles e diz: raça de víboras, quem é que vos disse que vocês podem fugir da ira futura? Não é uma questão de lavagem, de um banho tomado. Não é uma questão de dizer uma oração ou uma frase. É uma questão de viver todos os dias.
E nós vimos aqui que há pessoas que já viveram e rejeitaram isso. Há pessoas que viveram e rejeitaram isso. Nós vemos isso em Hebreus 6, onde nós estávamos logo a seguir. Então, vocês podem confirmar isso depois. Então nós vemos que não é o aceitar e dizer agora sim. E depois voltamos a casa e estamos a ver a mesma coisa. Mexemos mais no telemóvel do que a ler a Bíblia, por exemplo. Às vezes há pessoas que têm que trabalhar com isso, né? Passam 8 horas, ok, não entendo. Eu estou a falar de redes sociais e coisas desse género. Estamos mais preocupados com o tomar ou não tomar uma vacina do que ser ou não ser cristãos. E isto aqui é triste. Isto é mesmo triste. Eu cada vez mais, cada dia que passa, eu penso nisso mais, e fico ainda mais triste. Porque a Bíblia diz que os nossos antigos pecados foram perdoados. A Bíblia não diz que os teus pecados futuros foram perdoados. Sabem porquê? Porque senão nós não tínhamos que nos arrepender e pedir perdão por aqueles que agora fizemos. Então, o objetivo é estar em Cristo. E a Bíblia diz assim, os antigos pecados foram perdoados. Quando nós aceitamos a Cristo, tudo o que é para trás foi limpo. Somos novas criaturas. Se nós pecarmos e depois, mais tarde, rejeitamos, já não há mais sacrifício pelos pecados em relação a essa pessoa. Então, mostra que quando nós recebemos a Cristo, nós somos futuros. São os pecados que nós já tivemos até àquela altura. Então, a partir daqui, temos todos os dias que nos arrepender, amados, e exortar-nos uns aos outros, porque senão não dá mesmo. Cuidado mesmo com os pecados escondidos. Aos homens, principalmente, o pecado sexual. Principalmente aos homens. Que anda ali escondido e vem e... Mas ninguém sabe. Eu, quando percebi isso, olhei para mim, em primeiro lugar, depois olhei para os homens que estavam à minha volta, na rua. E a maioria deles olha para todas as mulheres que passam como se nunca tivesse visto uma mulher na vida. Ou como se não tivesse a sua própria mulher. Mulheres, principalmente mulheres, cuidado com os bens materiais que podem conseguir em lojas, ou olhar para a roupa da outra, porque isto é o que dá mais nas mulheres. Se nós não fizermos isto, nós não nos acertarmos uns aos outros, o pecado vai continuar escondido. E acreditem, eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Por isso, o que é que acontece? É que nós não somos julgados apenas por nós próprios. Temos que nos julgar a nós próprios. Claro, eu a mim próprio, cada um a si. Como dizem em 1 Coríntios 11. Mas nós somos julgados com um justo juízo de Deus que vê o coração e não apenas o que nós mostramos às pessoas. Como é que nos firmamos nele? 2 Pedro 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que connosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça, pelo que Deus fez, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A graça e a paz, a consolação, são multiplicadas como? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então continua aí, amados. Eu sei que eu poderia falar durante mais algum tempão, mas eu digo-vos verdadeiramente, é pelo conhecimento de Cristo Jesus. Então como é que nós temos acesso? Deus já deu esse acesso. Quando nós vamos para Ele pelo conhecimento, então começamos a obedecer. E aí recebemos o Espírito Santo. Nós arrependemos, somos batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é maravilhoso. Todos os pecados que foram antes foram pagados. Deus não vai contar esses pecados nunca mais. Mas tudo que é a partir de agora, isso está a contar. Isso está a contar. Por isso é suposto nós sermos santos, como Ele é santo. Filipenses 3, 7 a 14, para terminar. Filipenses 3, 7 a 14. Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo.
considerei-o. É tudo perda. Por Cristo, ou seja, para ganhar Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então Paulo mostra, ele diz assim, meu Senhor. Então Paulo mostra que nós temos o conhecimento quando renunciamos a tudo. Da mesma maneira que Jesus diz, quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Paulo diz aqui, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E pela excelência do conhecimento. Eu digo verdadeiramente, só quem conhece é que sabe porque é que eu estou a sorrir. Poxa, quando nós decidimos mesmo ler a Bíblia, mesmo, e nós ficamos ali horas para trás e para a frente e rodamos aquilo tudo, epá, o calor que vem no nosso coração é e seja achado nele, diz Paulo. Eu vou ler o versículo 8. E na verdade tem também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual, Paulo diz, sofria perda de todas estas coisas. Que coisas é que ele está a falar? Coisas que ele tinha na antiga vida dele, antes de ser mesmo cristão, antes de se converter, antes de ser uma nova criatura. Paulo diz, olha, eu tinha tanto. No versículo, vocês podem ler aqui em Filipenses. Ele diz, mas isso tudo eu tenho perda por Cristo, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como esterco, como nada mesmo, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, isto aqui, da carne, das obras, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo diz, eu renuncio a tudo para ver se eu possa. E nós atualmente, eu vou ler a Bíblia 10 minutos para ver, se põe alguma coisa na minha cabeça. Mas Paulo disse, eu tomo tudo por perda para ver se eu consigo chegar lá. Não é Paulo a conseguir, mas sim a justiça que vem de Deus, que nessa altura, então, estava em Paulo. Isto é, ao mesmo tempo que assustador, traz consolo. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. E aqui vem o consolo. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. Por isso, todos, quando já somos perfeitos, e aqui Paulo, ele disse agora, eu não sou perfeito. O que é que diz? Agora, no versículo 15. Por isso, todos, quando já somos perfeitos, é que vivemos em Cristo. Ele está a referir isso. Porque ele próprio disse que não é perfeito. A justiça não dá. Mas ele está a dizer, mas a justiça, todos os que já vivemos a justiça de Deus, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Por isso, amados, se o teu stress, se o teu problema vem do trabalho, cuidado para o trabalho não ser idolatria na tua vida. Se o teu problema vem daquela pessoa que está sempre a colocar coisas na minha cabeça, cuidado para aquela pessoa não ser idolatria na tua vida. Se o teu problema for coisas passadas, olha o que diz aqui, esquecendo das coisas para trás, ficam eu prossigo para o alvo, para ter essa soberana vocação, vou ler novamente, é melhor, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, renunciar a tudo e permanecer em Cristo. Seja o que for,
Cuidado com esses pensamentos que vêm e nem mais ninguém sabe. Porque são eles, principalmente esses, que o diabo vai fazer com que essas pessoas que assim continuam a pensar nas suas próprias concupiscências sejam lançadas no inferno. É engraçado porque em Lucas 12:5 diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, é esse temor. O diabo pode tirar a vida com a permissão de Deus, claro que sim, mas é Deus. Só para não ficar confuso com o que disse antes, mas é Deus que lança as pessoas no inferno pela sua própria justiça. E isto aqui, volto a dizer, para aqueles que vivem, para aqueles que obedecem, é maravilhoso. É uma lufada de ar fresco, é um respirar verdadeiro. Mas para aqueles que não obedecem, é uma certa expectação horrível de juízo que há de devorar os adversários de Cristo. Eu vou aconselhar a todos de uma coisa. Existe uma diferença quando nós lemos a Bíblia, uma leitura rápida e tudo mais, e quando nós falamos aquilo que estamos a ler. Lemos a Bíblia em voz alta. E há uma diferença enorme, enorme. Às tantas, nós, passado mês, estamos a lembrar de uma voz, que na verdade é a nossa própria voz que nós dissemos há meses atrás, a falar a sã doutrina, a palavra de Cristo. Isto aqui, amados, é maravilhoso. Mesmo que eu quero dizer, não deixem o diabo vos enganar e não vos enganeis a vós mesmos, porque isso aí é o que o diabo quer. Vocês vão reparar que se alguém de confiança espiritual, vocês comentarem aquilo que se passa na vossa vida, não têm que confessar o pecado, mas confessem as falhas. Ou seja, não preciso dizer que fiz aquilo, mas eu tenho um problema de um homem, por exemplo, que esteja sempre a olhar para a mulher do próximo. Não preciso dizer que eu olho para aquela e para aquela, mas precisa dizer, eu tenho este problema. Se o homem fizer isso a alguém de confiança, ou seja, falar com alguém de confiança espiritual, aquilo, o peso, e não só o peso, a quantidade de pecado reduz drasticamente. O diabo perde força quando nós estamos uns com os outros e oramos uns pelos outros. Por isso, amados, a consolação vem com a verdadeira obediência, vem com Cristo. Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra de verdade. A Tua palavra que nos leva à vida eterna. Tu dizes que nós fazemos bem em atentar a Tua palavra, porque ela nos pode levar à vida eterna. Agradeço-te mesmo por Cristo Jesus que morreu por nós, por Tu teres enviado o Espírito Santo, porque se não fosse isso, de nada valia. Obrigado, Senhor. Toda a honra e glória são para Ti. Que esta semana seja mesmo de leitura aprofundada em Cristo Jesus, para a Tua glória, para Teu louvor, em todo o tempo, e faz com que ninguém seja como morto ou como se estivesse a dormir, mas como a Bíblia diz, desperta tu que dormes, vai para Cristo Jesus e Ele te esclarecerá. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, tenham uma ótima semana. Deus vos abençoe.